Perfeito. Queria agradecer ao pessoal que ganhou agora, então, aqui também, participou, que quis participar desse nosso sorteio. Então, logo mais, no final da noite, temos a segunda etapa. E agora sim, convidamos ao palco o nosso palestrante da noite, Alexandre Estevanato. Palmas, pessoal! Ei! Alexandre é produtor cinematográfico e nos apresentará o seguinte tema: o poder de viajar no tempo através do cinema. Sou eu? Obrigado. Oi, gente. Aí o João ele vai apresentar de novo para vocês baterem palma de novo, porque vocês foram fracos para. Vamos lá, espera aí. João, apresenta aí de novo. Agora tá. Agora começou a ficar legal. Olha! Aí, aquele cinquentinho eu te pago depois. Pessoal, boa noite. Pessoal, é uma palestra de cinema, não é de TI. Desculpa, brincadeira. Boa noite! Ai, que legal, agora valeu, valeu demais. Eu sou o professor Alexandre Estevanato, cineasta. É cineasta, não, é cineastra. O que você faz? Eu sou cineasta. É cineastra, que legal, mexe com esse negócio de teatro? Não, cinema, né? A gente faz cinema. É muito bacana voltar à Unip. O meu primeiro filme foi lançado aqui em São José do Rio Preto, em 2007, neste auditório, neste anfiteatro. E é uma lembrança muito gostosa, assim. Chegando aqui, eu estava conversando com o Gil. Era um filme chamado Vidas Eternas. Só aproximar um pouquinho o microfone assim, tá bom? Tá bom, assim? Desculpa, obrigado. Era um filme chamado Vidas Eternas, um curta-metragem de 27 minutos que foi produzido aqui em São José do Rio Preto, quando vocês eram, ou quase todos vocês, eram criança, em 2006. É um filme que fala sobre um casal de jovens apaixonados que são separados pela Segunda Guerra Mundial. E nós lançamos aqui. E o tiro de guerra, na época, veio todo aqui e os meninos ficaram em posição de sentido para o público entrar. Então foi aqui lotado, foi um anfiteatro lotado. E foi uma sensação muito gostosa de exibir o meu primeiro filme aqui em Rio Preto para um público tão grande na época. De lá para cá foram 17 filmes. Nós conseguimos produzir até hoje 15 curtas-metragens e 2 longas-metragens. Galera aí da comunicação, quem que é da publicidade e propaganda? Levanta a mão. Ixi, quem é do jornalismo? Levanta a mão. Bacana. Oi, oi. Quem é do design gráfico? Levanta a mão. Uia! Outros cursos, tem aqui? Professores. Oi, qual curso? Psicologia, ninguém é perfeito, mas está tranquilo, legal, bacana. Brincadeira. Professores, tem aqui professores? Deixa eu ver. Todos ganharam prêmio aqui hoje, né? Que legal. Então, a nossa trajetória, a trajetória da nossa produtora, Estevacine Filmes, começa aqui em São José do Rio Preto. Quando eu chego aqui, eu sou de Marília, São Paulo, fica uma cidade a 200 quilômetros daqui. Eu sou formado em publicidade e propaganda e eu fui me aprimorar em cinema pelo Cineduc do Rio de Janeiro. É uma faculdade de cinema livre que fica em Botafogo, lá, e eu fui fazer um curso de aprimoramento de 2 anos. Quando eu acabo o curso de aprimoramento de cinema no Rio de Janeiro, o pessoal de lá diz: Estevanato, fica aqui no Rio, vamos produzir cinema aqui. Eu falei, não vou ficar. Aqui vocês são milhares que produzem cinema e eu vou ser mais um aqui. Embora seja tentador ficar aqui no Rio de Janeiro, eu vou embora para o interior. Volto para minha cidade natal, Marília, e venho para São José do Rio Preto para fazer mestrado. Em uma área que não era muito correlativa ao cinema. Eu vim fazer o Nesp. Então eu iniciei a minha pós, eu iniciei o meu mestrado em letras, com uma ênfase em cinema. Então, o meu pré-projeto era uma análise semiótica entre um livro e um filme. O que é isso, companheiro? Quem já leu? Quem já assistiu ao filme?
São duas obras distintas, mas ali com um cunho semiótico muito parecido, muito semelhante, né? Muito denso o filme, o livro, e foi ali que eu iniciei a minha carreira acadêmica no mestrado. No meio do caminho, eu ganho um prêmio, eu ganho um edital para produzir o meu primeiro filme, que era o Vidas Eternas. Ganhei uma grana na época, inscrevi o projeto em um edital e ganho uma grana para fazer o meu primeiro filme. Vou contar um segredo para vocês. Eu era gerente de loja. Eu tinha que pagar minhas contas, tá certo? Quem aqui trabalha com alguma coisa que não está relacionada à comunicação social? Levanta a mão bem alto. Nunca se envergonhem do que vocês estão fazendo hoje, na vida. Nunca. Sempre falem de boca aberta, de boca cheia, o que vocês fizeram antes de entrar na comunicação, beleza? Eu era gerente de loja, de uma grande rede de lojas, a Riachuelo, mas não contem para ninguém. Fui gerente lá durante 2 anos e meio. Então eu era um cara bem novo, era da galera, estava no jogo, estava infeliz. Por quê? Eu já estava formado em cinema, fazendo pós-graduação, ganhei um edital para fazer cinema e pedi demissão. Falei, caramba, e agora o que eu vou fazer? Cinema. E fiz o meu primeiro filme. Para que um cineasta produz filmes? Para as pessoas assistirem, porque ele tem algo a dizer, uma história a contar, é isso, é isso. E qual que é o foco? Para onde vão os filmes que se produz, principalmente no Brasil? Para festivais de cinema. Quem daqui conhece um festival de cinema? Fala aí o nome. Festival de Cinema de Veneza, legal. O que mais? Sundance, o que mais? Gramado, fantástico. O que mais? Já temos alguns aí. Nós temos milhares de festivais de cinema espalhados pelo mundo. Não, Estevanato, ele confundiu, ele quis dizer dezenas. Milhares de festivais de cinema espalhados pelo mundo. Os filmes vão para os festivais de cinema. Então eu produzo o meu primeiro filme, Vidas Eternas. Está no YouTube, não assistam. Está lá. Produzimos o filme aqui em São José do Rio Preto. Fizemos uma chuva artificial na Swift. Casal chorando, são separados pelo horror da guerra. Produzimos o filme. Comecei a enviar para festivais de cinema. Foi o meu primeiro filme. Ficou legal esse clique? Eu faço aqui. Aí. No primeiro ano de envio, somando todas as indicações e prêmios que o Vidas Eternas ganhou, deu 0. Nenhuma indicação e nenhum prêmio. Oi, Riachuelo, tudo bem? Posso voltar? Aí eu me desesperei. Falei, e agora, cara? Abandonei a minha carreira de gerente, disse que não estava feliz, disse que... O que eu vou fazer agora? Um outro filme. Aí eu vou para Marília, minha cidade natal, consigo um patrocínio grande para fazer o meu primeiro longa-metragem, lá em Marília. Galera da comunicação, vocês sabem até quanto tempo pode ter um curta-metragem? Um de cada vez. Um curta-metragem pela Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, pode ter até 30 minutos. Entretanto, os festivais de cinema hoje detestam curtas-metragens que tenham 30 minutos, porque o tempo de atenção das pessoas vem diminuindo a cada ano que passa. Nós somos todos da comunicação, vocês sabem do que eu estou falando. Vídeos do Porta dos Fundos, de 5 anos atrás, 6 anos atrás, 4 minutos e meio, todo mundo assistia. Hoje, quando você vê um vídeo que tem 2 minutos e 10... Você fala, nossa, 2 minutos? Né? O tempo de atenção ele vem diminuindo a cada ano, a cada tempo que passa, porque as gerações são mais imediatistas, enfim, querem o resultado rápido. Então, tudo se adequa ao mundo em que a gente vive. O cinema não é diferente. Então, o curta-metragem hoje, se ele tiver 15 minutos, está excelente. Mas até 30 pode ser um curta. Passou de 30 até 70, ele é um média-metragem. Filmes feitos para televisão. Passou de 70 minutos, é o longa-metragem. Então,
Fui para Marília e produzimos e dirigi o meu primeiro longa-metragem, um filme de 90 minutos chamado Quando o Céu Era Azul. Olha que bonito, Quando o Céu Era Azul. É um filme que fala sobre a minha infância, pré-adolescência e a dos meus amigos. Vocês sabem que a empresa TAM, que hoje é Latam, é de Marília, Transporte Aéreo Marília. Sim? Vocês sabem disso? É de Marília. E eu fui lá na TAM, na época, para pedir um patrocínio para o meu primeiro longa-metragem, que se chamava Quando o Céu Era Azul. Aí o departamento de marketing me chama e diz, é sério? Falei, que eu não posso falar quando o céu era, enfim, TAM. E não consegui esse patrocínio, mas consegui outros patrocínios e nós conseguimos produzir o nosso primeiro longa. Este sim, nós começamos a enviar para vários festivais de cinema e ele foi selecionado para o Festival de Gramado. Falei, como assim? Meu primeiro longa e a gente entra em Gramado? Entramos. E fui para Gramado no mesmo ano em que um outro filme nacional, alguém já deve ter assistido ou não, vocês pesquisem depois, é um longa chamado 5 Vezes Favela. O diretor mor desse filme, alguém sabe quem é? É o Cacá Diegues, super diretor, famosíssimo, um cara assim, maravilhoso. E os nossos 2 filmes que foram classificados e que venceram o Festival de Gramado, edição 2010, foram convidados para ir para o Festival de Filmes Brasileiros de Chicago, cara. Aí eu falei, sério? Sério? E aí eu fui para Chicago com o meu primeiro longa-metragem, cara. Então, olha que gostoso, né? E aí eu comecei a perceber que algumas portas começaram a se abrir para mim, no sentido de, vamos produzir? Tem alguma ideia nova? Tem um roteiro novo? E eu sempre tinha. Recentemente eu respondi a uma pesquisa de uns alunos de uma outra instituição sobre comunicação e audiovisual e cinema, e onde tinha uma pergunta que era, você costuma procrastinar? Eu disse, nunca. E eu falo isso com orgulho. Procrastinar, para quem não sabe, é aquele cara que fala assim, eu tenho roteiro para semana que vem eu escrevo. Nossa, aquela ideia já foi feita. É o cara que não faz, que vai empurrando com a barriga, que vai deixando para depois. Sabe, aquela preguiça que a gente tem de, não vai dar certo. Todo mundo tem um pouco disso. Eu tenho um pouco disso em outras áreas. Mas eu descobri que a minha paixão profissional de vida era o cinema. Era produzir filmes, dirigir filmes. E aí, então, eu nunca procrastino em relação ao cinema. E aí, de lá para cá, como eu disse, não vou ficar falando de todos os filmes aqui, senão fica chato, mas foram 17 filmes até hoje. Todos, ou quase todos, premiados, selecionados em grandes festivais de cinema do Brasil e do mundo, falo com bastante orgulho, assim, premiadíssimos. 2 dos nossos filmes vendidos para o Canal Brasil, vocês conhecem, ou alguns de vocês conhecem, é um canal brasileiro, de conteúdo brasileiro, nacional, fortíssimo para quem curte arte, para quem curte cinema, e eu me sinto muito privilegiado. Nós temos 2 filmes no Apple TV também, que é um canal de streaming muito bacana. Então, quando eu me dei conta, eu realmente participava de festivais e tinha o nome reconhecido e conhecido por uma galera muito legal, muito bacana, do cinema, da teledramaturgia brasileira, nacional. E aí eu percebi com o tempo que conforme a gente começava a fazer convites para atrizes e para atores participarem dos nossos filmes, eles aceitavam. Opa, que legal! Então isso traz para a gente uma gama de orgulho, de prestígio, né, de um cara do interior que era gerente de loja, que estudou para entrar no Barro Branco e passou. Meu pai, ele é militar aposentado, bombeiro aposentado. E eu sempre quis seguir os caminhos do meu pai. Então, me formei no terceirão, lá em 97, quando ninguém sonhava em nascer ainda. E fiz 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, FUVEST e passei no Barro Branco, Academia Militar do Barro Branco. 4 anos eu sairia de lá tenente. Quando eu passei, falei, pai, não era isso.
Aí ele esticou a mão e falou, o que você quer fazer? Eu falei, comunicação social e depois eu quero fazer cinema. Aí ele pegou na minha mão, apertou e falou, então você faz bem feito? Eu falei, faço. E aí foi isso. Acho que eu fiz bem feito. Então, essa minha pequena trajetória que eu contei para vocês até aqui, não sei se falei muito, não sei se foi chato, não sei se vocês gostaram, me trouxe até aqui na Unip hoje. Vim falar com o Reis, com o Gil, não sei como é que vocês chamam ele aqui, até um tempo, há algumas semanas, sobre assuntos, e aí pintou esse convite para a Semana de Comunicação. Então hoje nós vamos exibir aqui 2 curtas-metragens, que pode ter até quanto tempo? Olha! Cada um deles tem 15 minutinhos. É um tempo ideal, um tempo bacana para festivais de cinema, para canais de streamings, não é isso? Legal. O primeiro deles se chama Luiz. Tem algum Luiz aqui? Olha, nenhum. Que louco isso. Ah, tem, desculpa. Levanta a mão aí. É Luiz com S ou Luiz com Z? Com Z, legal. Então é o nome do nosso filme mesmo. Então é assim, ó, eu acho que a nossa dinâmica ela vai ser assim. Hoje eu não trouxe telas de porcentagem, quantos cineastas, o que você tem que fazer. Não, a nossa palestra ela é uma palestra um pouco mais intimista, onde eu vim me apresentar 2 filmes que eu espero que vocês ainda não tenham assistido. Na sequência do primeiro filme, eu volto para olhar para a carinha de vocês, e aí, o que vocês acharam? Querem falar, querem comentar, e eu vou falar um pouquinho sobre a obra. Na sequência, a gente assiste mais um curta-metragem de 15 minutos, a gente conversa mais um pouquinho e encerra. Pode ser assim? Quem está com sono, não mintam para mim. Ó, assiste o primeiro em pé. Estou brincando, gente. Olha só, então, vamos exibir Luiz. Tem uma atriz que muitos de vocês, ou todos vocês conhecem, que é Nissete Bruno. Nissete Bruno, uma senhorinha, todo mundo conhece ela como a Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Basicamente é isso, né? Vocês novinhos, a gente que já é um pouco mais da velha guarda, conhece ela de outros trabalhos, né? Esse filme foi rodado em São José do Rio Preto e Uchoa, que é uma cidade vizinha nossa, no ano de 2016. Finalzinho de 2016, e nós lançamos o filme no começo de 2017. Ele teve uma trajetória de 78 festivais de cinema e 43 prêmios. Beleza? Então, bom filme a todos. 15 minutinhos, não pisquem, senão o filme acaba e você viajou. E aí eu volto para a gente conversar, tá bom? Bom filme a todos. Vamos lá. O fundo lá você apaga aqui também ou não? Não. Não? E tem alguém que vai apagar lá? Será? Eu conversei com o professor, a gente preferiu deixar assim, mas... Ah, é? Você acha que Vocês que mandam, vocês que... Quem você estava falando? Luiz, se você começar com essa história, eu vou te levar no psicólogo de novo. Você não tem mais idade para esse negócio de amigo imaginário não, meu filho. Mas você está fazendo isso para me assustar? Você sabe que eu não gosto dessa conversa. Por que você não chama aquele seu coleguinha da escola, Gabriel, para vir brincar aqui em casa? Chama ele. É que ele jogou de videogame, o Luiz. Pode parar com essa história, viu, mocinho? Luiz, aqui em casa é só você e o seu pai. Você pode ir avisando para esse seu amiguinho aí, ó, que não tem lugar para mais nenhum Luiz aqui em casa. Tá na hora do seu banho, Luiz? Vamos embora. Levanta. Vem. Anda. Vem. Come tudo, filho. Tem nada para contar pro seu pai hoje não, Luiz? Esse menino
Começou com aquela história de amigo imaginário dele de novo. Peguei ele no quarto hoje, conversando sozinho, dando risada, parecia um... Amor, tá tudo bem? Luiz Alberto? Oi? A Lívia me ligou hoje. Lívia, sua irmã. E? Filho, você já terminou de jantar, né? Vai procurar alguma coisa pra você fazer, vai. Mas ó, sozinho, hein, mocinho? Sozinho. Ei, do que a gente vai brincar hoje? Ei, tô falando com você. Por que você não quer mais falar comigo? Eu não posso. Por que não? Não viu a branca que eu levei? E ela ainda contou pro meu pai. Parece que ele nem liga muito pra mim. Parece que ele nem gosta muito de mim. Ah, agora você ficou doido de vez, né? Ele não é que ele não gosta de você. Ele só precisa trabalhar muito. Até você me chamando de doida agora? É só maneira de falar, Luiz. Sua mãe também não te acha doido de vez. Ela só não entende algumas coisas. Pois é, por isso que eu não posso mais brincar com você. Se eu falo a verdade, eu sou doido. Se eu não falo, eu sou mentiroso. Eu não gosto de mentir. Ainda mais pra minha mãe. Ah, vem cá. Gente, mas como é que pode sua mãe ter se deixado abater tanto depois da morte do seu pai? Depressão, por causa de um homem bêbado, mulherengo, que só atrapalhava a vida dela. Por que ela não te vê? Luiz, só que não vê é aquilo que é morto. E sua mãe nunca viu mais com a minha cara mesmo. É, deve ser por causa daquela vez que a gente caiu da árvore e quebrei o braço, né? É, foi bem isso mesmo. Tá bom, desculpa. Você não acha que ia ser bom a gente ir lá visitar, sei lá, ver o que dá pra ajudar? Ela também deve estar sentindo sua falta, né, Luiz Alberto? Não, mas eu nunca desamparei minha mãe. Mando dinheiro todo mês, quando dá, ligo. E essa viagem é uma viagem longa, cansativa. Eu tenho trabalhado tanto. Não é minha culpa ela tá desse jeito. Meu amor, mais dia, menos dia, você vai ter que voltar para aquela casa. Já faz tanto tempo. Luiz era pequenininho, você lembra? Que tal uma viagem esse fim de semana? Eu acho que vai ser bom para todo mundo. A gente vai pra casa da sua avó, como você sabe. Eles estão falando lá na cozinha. A gente vai, a gente vai! A gente vai! Até que enfim consegui encaixar essas duas peças. Mas que alegria! Oh, minha Nossa Senhora, esse é o dia mais feliz da minha vida. Maravilhoso. Que saudade! Ai, deixa eu ver esse menino. Olha, tá um homenzinho, daqui a pouco tá me passando, né? Não tá reconhecendo a vovó, não? Não lembra da avó Laura, não, filho? Você mostra a foto dela lá em casa toda hora, dá um abraço nela. Agora sim. Ai, você, minha filha, cada dia mais bonita. Deu uma engordadinha, né? Tá linda. É muito bonita, né, senhora? Também, dona Laura. Eu que tava morrendo de saudade. Um bom filho a casa torna. Vocês não imaginam como eu estou feliz. Dona Laura, não é que eu não esteja feliz pela senhora, mas não é felicidade demais para quem está com depressão profunda e acamada? Depressão profunda, né? Quem te disse foi a Lívia. Ela pode ter exagerado um bocadinho, né? Você sabe como é sua irmã. Sempre preocupada com a minha solidão. Bem, vamos entrar. Vocês querem ajuda? Alguma coisa? Não, imagina, dona Laura, tá tudo leve. Deixa que a gente leva. Vamos entrando, vamos entrando. Entra, vamos entrando. Vamos lá achou a casa da avó Laura? Ah, eu só achei, vem. Quero te mostrar uma coisa. E aí?
aqui, ó. Mas o que é isso? Vem cá. Ah, por que você fez isso? Não tem graça nenhuma. Teve fim. Pra que serve? Ah, deixa de ser tonto. É bolinha de gude. Estilingue. Pra que serve? Ué, pra matar passarinho. Mas matar passarinho é crime, não pode. Meu pai que falou. Ah, seu pai virou um chato de galochas mesmo. Vem, vamos brincar. Chato de quê? Peraí. Mãe, a senhora vai me explicar isso agora? Porque eu desmarquei compromissos importantíssimos por causa dessa história toda. Filho, você já está aqui, não está? Então vê se senta, se acalma e vamos tomar um cafezinho. Pronto. Oi. Tá. Antes de tudo, foi uma mentirinha boba, tá bom? Depois você acha certo ficar sem vir me visitar durante 4 anos. Não, a Nina não tem desculpa. Eu achei que houvesse um momento em que você fosse aprender a colocar na balança compromissos importantíssimos e compromissos muito mais do que importantíssimos, chamados família. Lá vem a senhora falando de família. Saiba que tudo que eu faço é por causa da família, viu? Eu tenho tanta saudade do tempo em que você era assim, você lembra? Só queria brincar. Não deixava seu pai em paz um minuto. Coitado, às vezes chegava exausto, mas ia juntar os cacarecos de vocês para brincar. Ah, sim. Isso antes dele preferir ir pro boteco, né? Ah, meu filho. Seu pai deixou tantas lembranças. Por que você resolve escolher as coisas ruins? Bom, mas de qualquer maneira eu fico muito feliz que você procure fazer o melhor do seu filho. E tem que aproveitar enquanto ele é criança mesmo, porque o tempo passa, eles crescem logo. Quando você menos esperar, ele está grande e bravo por ter que vir te visitar depois de anos. Tá bom, eu vou lá ver o que o moleque tá aprontando. Não acerta nada. Não acerta nada. Agora que eu vou acertar. Onde você encontrou essa caixa? Nossa, já tem uns 30 anos que eu não vejo essas coisas, viu? Nossa, deixa eu ver isso aí. Nossa, pai, eu não sabia que você era bom de mina. Me ensina, por favor, Pega uma pedra. Segura firme. Mas tem que pôr lá primeiro, vai na frente, vai lá. Aê, vem cá. Vai. Pedra, tá aí? Aê! Falei que você conseguia. É isso. Tal pai, tal filho. Pega mais uma pedra. Tem a outra? Agora sozinho, hein? Oi, caiu da cama, meu filho. Vem cá, isso é maneira de dizer. É que você acordou cedo demais. Tá com fome? Vem cá, filho, vem. A avó vai mostrar o que fez pra você. Ó, um bolinho de chuva.
quem amava esse bolinho de chuva era seu avô Luiz. Ô vó, mas o meu avô não se chamava Ferreira? Não, Ferreira era o sobrenome dele, que ele adorava, dizia que era um nome forte, coisa de homem. Mas eu preferia chamá-lo de Luiz, que era a parte doce dele. Toda gente tem uma parte doce bem lá dentro. Tem gente que dá pra gente perceber logo de cara, mas tem outros que precisa cavar lá no fundo. E essa sou eu. Vó, até meu pai tem essa parte? Todo mundo. Tchau, dona Lau. Alô? Vivian? Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Vou lá. Beleza. Luiz, está na tela. Todo mundo bem?
Cinema é imersão. Cinema é mergulho. Tem até um plano de cinema que é o plongé e o contra-plongé. Muitos de vocês já devem ter aprendido isso. Plongé, em francês, é mergulho, que é o plano de cima para baixo, né? E o contra-plongé, de baixo para cima. Eu estava em Gramado com um dos nossos filmes, há uns 10 anos atrás, e aí, pela primeira vez, o Canal Brasil me entrevistou lá, e foi gostoso, né? Dar uma entrevista para uma TV nacional e tal. E aí perguntaram assim para mim: por que você faz cinema? E aí eu falei: eu faço cinema para alimentar os sonhos das pessoas e os meus. E não foi ensaiado, eu falei ali na hora tal, e isso foi para o ar. Aí quando eu assisti, eu falei: caramba, e não é que é isso mesmo? Fazer cinema é poder alimentar os sonhos das pessoas que assistem a um filme. E os meus sonhos também. E quando eu falei isso, parece que isso se imortalizou assim em mim, e é assim até hoje. Eu já fiz muitos filmes sem grana. Ele é cineasta, ele é famoso, é rico, Sou um trabalhador como outro qualquer, de uma profissão digna pra caramba, da área de humanas, que é o cinema, que eu amo de paixão, e tem dificuldades como todas as profissões, como a docência, como a engenharia, como a advocacia, como a medicina, como o bombeiro, e poderia ficar falando aqui, né? Mas quando você levanta da cama de manhã e faz o que ama, cara, aí tudo fica um pouco mais fácil. A ideia do curta-metragem Luiz é da minha esposa, Cíntia Sumitani Stevanato, e a gente estava viajando de carro quando nós não tínhamos filhos ainda. Hoje nós temos 2, a Laís Maria de 5 e o Vitor Hugo de 2,5. Então, estava viajando só eu e ela de carro, ela falou: tem uma história para te contar, conta. E ela contou a história que vocês acabaram de ver na tela. Quando ela me contou a história, eu falei: você já roteirizou? Ela falou: ainda não. Eu falei: então, roteiriza, porque este nós vamos fazer. Lá na minha produtora, chegam muitos projetos de muitas pessoas interessadas, interessantes, que querem fazer um filme. Mas um filme custa muito dinheiro. Depois, na hora das perguntas, vocês podem falar sobre isso, inclusive. Custa muito dinheiro para fazer um filme. Então, muitas vezes as pessoas têm a ideia, mas não têm o aporte financeiro para custear a sua própria ideia. Aí a ideia para, a ideia acaba ali. Eu falei: se nós não tivermos patrocínio, nós vamos bancar e vamos fazer este filme. E na época, foi o que aconteceu. Eu e a minha esposa tiramos dinheiro do nosso banco, da nossa conta pessoal, não da nossa produtora, e pagamos para fazer o filme. Quanto, Stevanato? 18 mil reais na época. Esses 18 mil reais se multiplicaram por 10, com os prêmios que a gente ganhou, com as exibições que nós fizemos. Então, foi uma vitória, assim. O que eu mais gosto nesse filme é que muitas pessoas, depois que assistem ele, chegam em mim depois e dizem assim: vou ligar para minha mãe amanhã. Talvez alguém tenha visto lá no início que esse filme ele é em memória de Ana Lúcia de Campos Stevanato, minha mãe. Minha mãe se foi dia 17 de maio de 2016. Uma semaninha e 2 dias após o Dia das Mães. Vai fazer 7 anos agora, dia 17. Eu passei o Dia das Mães com a minha mãe, em 2016, lá em Marília. Fomos eu e a minha esposa para lá, passamos o domingo com ela, foi um domingo de lasanha, frango assado, e nós voltamos a Rio Preto e uma semaninha e 2 dias depois ela partiu, aos 55 anos. Teve um ataque cardíaco numa terça-feira de tarde. Eu saí do Dia das Mães, da casa dela e do meu pai, na época, dando um abraço nela e falando: te amo, tamo junto. Então foi um peso a menos, entendem isso?
ficou tudo bem entre minha mãe e eu. Ficou tudo bem. Então, se não está bem entre você e tua mãe, teu pai, teu amigo, teu primo, teu tio, liga para o cara hoje à noite, depois que vocês saírem daqui, ou no máximo até amanhã cedo. Não procrastinem isso. Foi o último roteiro que eu consegui ler para minha mãe, mas ela não conseguiu assistir ao filme. Mas muitas pessoas assistiram ao filme e muitas pessoas se emocionam com a nossa obra. É o que eu mais gosto no nosso cinema, emocionar. Esse filme está disponível no YouTube. Assistam, esse vocês podem assistir de novo. Botem lá depois. Luiz, com Z, Estevacini, que é o nome da nossa produtora. É o início do meu sobrenome, Estevanato Estevacini. Vai sair o filme lá, assistam, compartilhem, mandem para quem vocês quiserem. Por que eu não quis exibir os 2 filmes na sequência aqui? Como eu disse aqui no início da minha fala, cinema é imersão. Alguns de vocês agora estão emocionados, alguns estão com o filme na cabeça. É um filme nostálgico, né? Ele se passa em que ano? 1992. E as referências visuais, né? O Atari, que nem os meninos conversaram aí, a geladeira antiga, todos os objetos de cena, o carro, a casa, tudo ali foi pensado para essa década, para essa época. Anotem as perguntinhas aí depois, se vocês quiserem, eu vou respondendo vocês, porque se eu ficar falando do filme, eu falo 3 dias sobre a produção. Não é o nosso caso aqui. Enfim, gostaram de Luiz? Espero que sim. Para quem está emocionado, se emocionem mesmo, a vida tem que permitir as emoções. Normalmente nós crescemos numa sociedade que infelizmente fala assim, chora não, cara, engole o choro. Quem já ouviu isso? Engole o choro. Homem não chora. Desculpa. Como assim, cara? É menininha? Tá chorando? Sim. É uma menininha chorando ali, que linda. Vou dizer para alguém aqui, se alguém falar em voz alta, eu falo que é mentira. Eu choro no meu próprio filme, choro mesmo, e daí? Cinema é imersão, cinema é para emocionar, cinema é para convencer você do que você está assistindo na tela, tá certo? Próximo filme se chama Minha Mãe, Minha Filha. 15 minutos, foi um filme rodado em São José do Rio Preto em 2018. Cíntia, minha esposa, escreveu esse roteiro e eu dirigi o filme. Ela estava grávida de 8 meses, a minha esposa. O filme se passa dentro de uma casa. A casa que vocês vão assistir no filme é a nossa casa. O filme foi produzido, foi gravado dentro da minha casa. Legal essa particularidade antes, aí vocês vão assistir o filme já com outros olhos. Neste próximo filme, vocês vão ver uma atriz muito conhecida também, 2. Uma delas é a Eva Vilma, uma senhora super elegante. E a Helena Ranaldi, uma outra brilhante atriz também, linda, magnífica. E o Guilherme Alves. Então, é um filme que trata também de um tema real, familiar, que talvez emocione, talvez não. Então, 15 minutos de presente para vocês e a gente se fala daqui a 15 minutinhos. Tudo bem? Pode ser assim? Bom filme a todos. Minha Mãe e Minha Filha. Vamos lá. Sem fim.
Já tô aí. Mãe, o que você tá fazendo? O que é? O que essa louça tá fazendo aqui no banheiro de novo, mãe? Olha só, você quebrou tudo, você vai se cortar. Tô preparando pro baile, não quebrei louça nenhuma. Ah, então vai ver que fui eu que quebrei. Ah. Pelo amor de Deus, mas são 3 horas da manhã. Calma, o quê? A terceira vez que ela faz isso essa semana, até parece que ela faz de propósito. Eu acho que você tá querendo é que eu morra antes. vai. Olha aqui, vai pro quarto, vai dormir. Não volto, já falei que eu vou pôr meu vestido pro baile. Ah, mas você vai. Você vai dormir agora. Quero ver quem vai me obrigar. Ah, você quer ver quem vai te obrigar? Você vai ver quem... Calma, mãe, calma. Ela é louca. Amor, que mulherzinha grossa, né? Que contratou essa empregadinha. Meu pai amanhã ela ir embora. Ah, manda, tem que ir embora. Pronto. Sua patroa já tá dormindo. Já. Obrigada, filho. Eu não tô mais aguentando, sabia? Às vezes eu acho que eu que tô ficando louca. Meu Deus, faz 3 anos só, parece que faz 10. Outro dia, eu rezei. Eu pedi para Deus levar ela embora, para acabar logo com isso. Olha o que eu vi, filho. Que pessoa que pede uma coisa dessa, meu Deus. Que pessoa que pede para a própria mãe morrer. Calma. Já fiz isso. Ah, para, filho, eu tô falando sério. Por que você não deixou eu sair pra brincar na rua? Molecada. Deixei no chinelo virado de cabeça pra baixo o dia inteiro. Para, Felipe. Mas olha, bem que eu senti umas tonturas mesmo naquele dia. Não tô falando? Tem outra, mãe. Se Deus resolve contar pra avó que você não pedindo pra ele, no outro dia ela nem lembra mais. De todo dia. Essa. Calma, fica tranquilo. Tudo na vida da gente passa. Tudo passa. Uva. Deu uva, passa. Bom dia, mãe. Como é que a senhora está hoje? Desculpa por ontem, tá? O quê? Você também estava no baile? Tá. Eu acabei dançando com o Mauro. O quê? Não tô brincando. Ele só tem olhos pra senhora. Na verdade, eu tô pedindo desculpas porque eu derrubei ponche no seu vestido. Ah, não tem problema. Então vamos trocar, tirar essa camiseta. Não, espera lá fora. Eu ainda tenho que resolver uma coisa aqui. Oi, seu Mauro, já chegou? Não, espera só um minutinho que ela tá se trocando. Eita, me ajuda aqui, ó. Pega pra mim, olha aquele vestido aqui. É o preferido dele, aquele vermelho, esse. Isso a senhora não me esquece, né? Como é que eu ia esquecer uma coisa dessas? Já vai. E aí, vó? Sabe quem eu sou, né? Claro que eu sei. O jardineiro. Jardineiro, vó. Você não lembra de mim? Claro que eu lembro. Como é que eu ia esquecer uma coisa dessas? O meu netinho querido Felipe, filho da minha filha Isabel, do meu genro Arnaldo. Aí sim, vó. Alô? Quê? Ó, vai catar coquinho, vai. Não tem mais nada que fazer na vida, é?
Jeitinho à toa. Vai passar trote na sua avó. Ó, que eu sei onde você mora, eu vou contar pro meu marido, ele vai chamar a polícia e aí você vai... Alô? Alô? Desligou na minha cara, malcriado. Que foi isso? Ah, esses bandidinhos. Dizer pra mim que sequestraram meu neto. Eu lá tenho idade pra ter neto. Ainda são embora. Tchau, mãe. Tchau. Tchau, filho. Filha, que horas teu marido chega? Isabel, tô perguntando que horas o Arnaldo chega. O Arnaldo morreu. O Arnaldo morreu, mãe, morreu. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso pra senhora? O meu marido morreu. Você está satisfeita? Por que você tá gritando desse jeito comigo? Por que você faz questão de me perguntar isso 10 vezes por dia? Chega! Calma. Ainda bem que você chegou, dá o remédio do meio-dia pra ela pra eu terminar o almoço. Toma, vó. Que isso? Seu remédio, vó. Vai, toma. Não precisa de remédio, eu não tô doente. Saber? Quer tomar, não toma. Abre a boca. Abre essa boca. Ah. Que é isso, vó? É sério isso? Vó, olha isso aqui, vó. Sabe quanto tempo eu fico na fila pra pegar essa droga desse remédio? Filho, vem almoçar. Vem, mãe. Não vou, já falei que não vou. Eu tenho que ir pra minha casa, senão o Mauro não almoça. Ele não come a comida de mais ninguém, só a minha. Nossa, o que ela tem? Eu atrasei o almoço, ela tá com fome. Vem, mãe. Tá cheirosa essa comida, viu? Ah. Tá com uma cara boa. De que é esse prato? Eu acho que é seu. Ah. Tá bom isso aqui, hein? Obrigada. Aí eu fiz tão depressa. É salada,
noite, mãe. Boa noite, filha. Isabel, filha, vem aqui um pouquinho. Sabe, queria te dizer, eu adoro a sua casa, eu adoro ficar aqui com você, com o seu marido, meu neto queridinho, mas sabe o que acontece? Eu sinto tanta saudade da minha casa, sabe? Não fica chateada comigo, é coisa de gente velha. Velha assim mesmo, tem essas manias, sabe? Seu pai e eu, a gente gosta de dormir sempre bem juntinho, de mão dada. Parece bobagem, mas é. Eu sei que você cuida muito bem de mim, mas preciso falar um pouquinho com o seu pai. Não dá para você ligar para ele amanhã? Para pedir para ele vir me buscar? Mãezinha, eu não tenho como fazer isso. Eu sei que a senhora sente muitas saudades da sua casa. Mas o papai, ele morreu faz 8 anos. E a senhora veio morar aqui comigo, com o Felipe. E agora essa aqui agora é a sua casa. Que isso? Você tá querendo dizer que o Paulo morreu? Mamãe, você só esqueceu disso. Mas como é que eu ia esquecer de uma coisa dessas, menina? Você esqueceu porque você tá um pouco confusa. Tá um pouco confusa, você tá esquecendo algumas coisas, mas não precisa se preocupar. A gente tá aqui juntas, tá bom? Vai ficar tudo bem. Mãe, eu quero te contar um segredo. Você sabe que eu também sinto muitas saudades do papai. Mas sabe de quem eu sinto ainda mais saudades? De você. Amanhã vai ser um outro dia, viu? Tudo. Você vai dormir com Deus agora. Você também, filha. Isabel, filha, eu preciso falar com seu pai. Será que não dá pra você ligar pra ele? Pedir pra ele vir me buscar? Mãe, na verdade eu esqueci de te falar. Ele acabou de ligar. Ele disse que amanhã cedinho ele vai estar aqui. Bem cedinho. É mesmo? Ai, nossa, que boa, ai, que bom. Ai, que bom, que bom.
falei, chorei de novo. Eu também. Minha Mãe e Minha Filha é uma obra de 2018 e ela foi escrita tendo como relatos histórias de vida, histórias da vida real. Minha mãe, como eu disse aqui anteriormente, faleceu aos 55 anos cuidando da própria sogra, minha avó paterna, que tinha Alzheimer. Minha mãe faleceu, minha avó continuou por mais 5 anos e meio. Minha avó faleceu em janeiro de 2022, vítima de Covid, mas com Alzheimer em estágio avançado. A avó de minha esposa não teve Alzheimer, mas começou a demenciar no final da vida, a demência senil, a confusão mental. E minha esposa, tendo os relatos da sogra, minha mãe, da mãe dela, quem cuidava da própria mãe, foi engasgando, e chegou uma hora que ela explodiu em um lindo roteiro. E aí nós produzimos o Minha Mãe e Minha Filha. Este sim, nós tivemos um aporte financeiro de R$45 mil para poder fazer o filme. Na época nós fizemos uma coisa que talvez vocês saibam o que é o crowdfunding, é a vaquinha virtual. Então nós conseguimos arrecadar 13 mil, perdi aí uns 30 amigos de redes sociais, porque você tem que ficar todos os dias lá, né? Ajuda a gente, ajuda o cinema nacional, Conseguimos 13 mil e mais uma grana de patrocínios diretos de empresas que acreditaram na ideia, vocês viram eles aqui na tela agora. O filme lançado, ele também é selecionado para o Festival de Gramado, Roterdã, na Holanda, Veneza, que alguém falou aí. Ele rodou literalmente o mundo em festivais. Ele é legendado em português, inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Então ele rodou muito. E aí ele foi vendido para o Canal Brasil, onde ele passou lá durante 2 anos. Foi um contrato legal. E depois nesse interim, nesse meio tempo, eu comecei a ser contratado para ir exibir o Minha Mãe e Minha Filha em universidades, hospitais, empresas do Brasil inteiro. Então, foi uma época bem rentável financeiramente falando, porque eu ganhei bastante dinheiro com este filme, mas ganhei também muitos abraços fraternos de pessoas emocionadas e sensibilizadas com a história do filme, que vale tanto a pena quanto o dinheiro, sem demagogia, né? Vale tanto a pena quanto. Então, esses 2 filmes têm um teor de emocionar. Se quiserem culpar, culpem o Gil. Nós havíamos falado sobre alguns filmes, sobre essas temáticas sociais mais emocionantes. A Estevacine Filmes, que é a minha produtora, tem, como eu disse aqui, 15 filmes. Depois, acessem lá no YouTube, Estevacine, é o nome do nosso canal. Lá tem uma porrada de filmes para vocês assistirem. E, enfim, tem filmes que falam sobre temas sociais, como violência urbana, como envelhecimento com qualidade de vida, que é um documentário chamado Super Idosos, com a presença do Dr. Drauzio Varela, que é quem encerra o filme aqui com aquela frase brilhante, né? Onde ele fala sobre a empatia feminina. Então, assim, quem produz cinema, quem escreve cinema, quem dirige cinema, é provido de muitas histórias, né? Então, nós que produzimos cinema, a gente anda olhando para pessoas e descobrindo histórias, sentindo os olhares, sentindo as pessoas, né? É isso que nos municia, é isso que nos dá gás, que nos dá força para produzir novos projetos. Nós acabamos de filmar agora um curta-metragem, está com 3 semanas, aqui na nossa região, no mesmo lugar onde foi produzido o Luiz. Só que desta vez é um curta-metragem chamado Caído. Caído. Ele aborda um tema que é assim: você se responsabiliza por quem você é?
Você sabe qual o seu papel na sociedade, no mundo? O filme fala sobre responsabilizações, sobre assumirmos quem somos. É basicamente isso. E fala também sobre um encontro muito pouco provável que vai definir o rumo da humanidade. Olha que forte, né? É um filme com um cunho mais filosófico do que emocional. Ele vai ser lançado dia 23 de agosto, save the date, marca aí dia 23 de agosto no Sesc. Já está todo mundo convidado, tá? E depois ele vai para os festivais de cinema mundo afora aí. Enfim, são dois curtas bem diferentes, com linhas diferentes, com sensações e emoções semelhantes. Como eu disse aqui em algum momento, se eu ficar falando, eu fico falando dos filmes até terça-feira que vem. Isso não é possível, a gente tem uma hora aqui, a gente tem um horário, né? E uma dinâmica. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Gil, ao NIP, aos professores, às professoras, a vocês alunos, que são quem fazem, né, as coisas acontecerem. Ele já está indo embora? Não, só estou invertendo a ordem aqui para a gente poder continuar. Então, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui hoje, prestigiando, assistindo, ganhando as horas que vocês têm que ter também. E vamos falar sobre cinema, vamos conversar. Vocês podem falar, perguntar, criticar, elogiar, falar mal. Acho que o mais legal é isso, né? É a troca que tem depois da exibição dos filmes. Aí, se tiver uma pergunta que você fala assim, ó, essa eu não vou perguntar para ele, é essa que eu gosto de responder. Beleza? Que tal? Podem começar um de cada vez. Vamos lá? Olha que legal, a menina levantou a mão lá no fundo, de verdade, ó. Vou ficar aqui no púlpito e vou tomar uma água. Oi, tudo certo? Boa noite, Alexandre. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Tá bom. Você, qual foi o filme que mais te marcou na tua vida? Aquele filme que fez você despertar cada vez mais a paixão pelo cinema. Boa noite. Como que é teu nome? Camille. Camille. Legal, Camille. Primeira vez que eu fui ao cinema foi em 1986. Eu tinha 6 anos e foi com meu pai. Eu fui assistir a um filme da Disney chamado Fantasia. É um desenho onde o Mickey, ele rege uma orquestra de vassouras que estão indo apagar um incêndio na floresta. E é maravilhoso o desenho, o filme, e eu fiquei encantado com aquilo. Fiquei encantado. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. De lá para cá, eu não queria ser um cineasta. Eu queria ser médico, queria ser, enfim, coisas que as crianças querem ser. Depois de um tempo, na minha pré-adolescência, eu queria ser bombeiro, assim como meu pai. E aí eu começo a me enveredar, a estudar. Eu sempre gostei de cinema nacional. Deus e o Diabo na Terra do Sol, por exemplo. Antiguíssimo, mas maravilhoso. Aí a gente vem para uma geração de filmes ingleses. Tem um filme que esse foi o marco divisor na minha vida entre antes e depois de ter assistido esse filme. É um filme chamado Cidadão Kane. Cidadão Kane, Cidadão Kane, para quem quiser. É de um cara chamado Orson Welles. O Orson Welles, ele era diretor, roteirista, produtor, figurinista, maquiador, ator, e ele faz esse filme chamado Cidadão Kane. Alguém já assistiu Cidadão Kane? Olha que legal, que bacana, me sinto melhor. Para quem já assistiu, reassista. Para quem não assistiu, assistam. Vale muito a pena, muito a pena. Esse filme ele traz, inclusive, inovações tecnológicas de planos que não existiam antes dele. Enfim, e aí depois, é claro, vem uma infinidade de outros filmes que acompanharam a minha infância, mas Fantasia e Cidadão Kane são dois que marcaram a minha vida mesmo. Mais alguém? Opa, vamos lá. E aí, Alexandre, beleza? Eu já te conheço, né? Mas eu teria muitas perguntas, mas eu vou colocar em pauta, eu acho que uma coisa que
é interessante para todo mundo, né? Você falou sobre o orçamento que você conseguiu com as outras empresas. Seria legal que você falasse como que é essa articulação com as empresas, como conseguir esse orçamento. E também, junto nesse tema de orçamento, você falou que levantou 40 mil, a gente sabe que para o audiovisual 40 mil é um peido, né? Não dá para fazer quase nada. Então, como que é esse movimento de, tipo assim, né? A gente trabalha muito para levantar o equipamento, estrutura, o pessoal, depois vai angariar o recurso, no final das contas, como que é alocado esse recurso, porque a gente sabe que não é em câmera, porque se for em câmera já morre na primeira brincadeira. Você contar um pouco como que é esse desenvolvimento orçamentário e produção executiva. Perfeito, fantástica pergunta. Tem alguém daqui da sala, e não precisam ficar com vergonha se não tiver ninguém, tá? Tem alguém aqui da sala que curte cinema, que curte... eu quero fazer essa área de produção audiovisual. Tem alguém? Ô, louco! Caraca, que legal! Partindo desse princípio, eu não posso responder essa pergunta. Vamos lá, próxima. Eu sou docente, né? E teve uma vez que eu estava dando uma aula, um professor colega está na sala e ele diz: você fala tudo mesmo para eles? Eu falo, falo. Você vai ter concorrentes lá na frente. Bloqueado. Por favor, né, gente? Eu quero ter colegas, parceiros de trabalho lá na frente. Eu já fiz filmes com R$100 e já fiz filmes com R$200 mil. Normalmente, no interior do estado de São Paulo, que é onde nós estamos, é muito difícil você convencer a iniciativa privada a te dar dinheiro para fazer um filme. Nós ainda não temos a cultura do cinema instalada no nosso país. Nós não temos o sistema da cultura instalado no nosso país. Agora que nós estamos devagarzinho retomando alguma coisa e vamos torcer para que tudo dê certo. Mas é muito difícil. Então, aquela brincadeira que eu fiz aqui no começo, ela já aconteceu. Eu já estive na frente de um possível patrocinador e digo, olha, eu sou cineasta e nós temos este roteiro de cinema. Gostaria de saber se vocês se interessam em participar, em patrocinar. Ele disse, olha, então, essas coisas de teatro, não, a gente não... Eu falei, não, é que não é teatro, é cinema. Então, realmente é muito difícil você explicar, convencer o empresário a te patrocinar. Mas quando você consegue alguém ali que tem o brilho no olho, que sabe o que está acontecendo, que sabe que o logotipo dele associado a um filme de sucesso pode trazer um retorno, não financeiro imediato para ele, mas um retorno de reforço de marca, né? O pessoal da publicidade sabe do que eu estou falando, do design gráfico também. Então aí ele já fica mais atento e muitas vezes ele patrocina o nosso filme, com patrocínios diretos, com dinheiro que não vai voltar para ele na declaração do imposto de renda. Ele acredita na ideia e patrocina. Esse é um ponto. O outro ponto são os editais de cultura. Aqui na nossa cidade, nós temos um prêmio municipal, que é o Prêmio Nelson Seixas. Alguém já ouviu falar esse nome? É uma lei municipal que desde 2005 existe e contempla anualmente artistas da cidade para produzirem pequenos e médios projetos. Eu falo com bastante orgulho, eu ganhei 8 vezes já o prêmio Nelson Seixas e com as verbas disponibilizadas com esse prêmio, eu já produzi alguns dos nossos filmes também. Já ganhei o PROAC, que é a Lei de Incentivo do Estado de São Paulo, por 2 vezes. Estamos pleiteando este ano novamente e, se tudo der certo, a gente leva. E se não der, está tudo bem também. Já fizemos rifa para fazer um filme. Nós rifamos uma TV de 32 polegadas, que nem existia. Opa! Com o dinheiro arrecadado da rifa, nós compramos a TV e já mandamos entregar na casa do cara que ganhou, que foi um cara de Campinas. Olha só! Sim! Ah, então não é aquele glamour todo, aquele... Glamour? Ser cineasta tem um dia de glamour. É esse aqui. É quando o diretor vem exibir o filme e vocês ficam com os olhinhos assim, ó. É a coisa mais cativante, mais apaixonante que tem para um diretor de cinema, mais emocionante que tem. Ah, ele está falando isso porque ele está falando isso porque ele sente. É o que eu sinto ao exibir os meus filmes para vocês. Sobre a grana, acho que é mais ou menos isso. Aí a divisão ela é feita de acordo com o Sindicine, que é o Sindicato do Cinema Nacional, onde cada profissional tem ali a sua quantia, o seu X,
E é claro que a gente não consegue pagar todo mundo na íntegra, mas a gente paga todo mundo para fazer os nossos filmes, de uma forma ou de outra. Pouquinho, e a galera topa, e a galera aceita, e eu fico muito feliz com isso. Quando eu lanço um projeto, começa a pipocar mensagem para mim. Estevanato, posso participar? Posso ir lá assistir? Posso ajudar? Posso? Oh, isso me deixa cheio de alegria. Em relação à grana, basicamente é isso. O que mais? Vai lá. Tá chegando aí. Boa noite. O senhor foi diretor dos 2 filmes, né? Sim. Eu queria saber mais sobre a ideia de como foi a direção do filme, a organização, tanto que você, assim, como eu vou saber para falar para o editor que ele tem que fazer daquele jeito, para o musiquista que ele tem que fazer daquele jeito, para o diretor de câmera, não sei se foi você tinha alguém, como ele tem que filmar daquele jeito, como os atores têm que fazer daquele jeito, principalmente a parte da direção do filme, eu queria saber. Legal. Como que é teu nome? Haroldo. Valeu, Haroldo. É o seguinte, existem cursos de direção de cinema fantásticos no país. Na minha humilde opinião, o melhor deles é o da AIC, Academia Internacional de Cinema. Fica em São Paulo. Eu fiz um curso de direção de cinema lá, e lá eles te dão uma visão muito ampla para dirigir um filme. Antes de dirigir um filme, eu dirigia uma loja. Eu era gerente de uma loja, como eu disse aqui. Para você gerenciar uma loja, você tem que saber dobrar uma peça de roupa masculina, feminina, lingerie, infantil, calçado, tapetes e colchões. Você tem que saber dobrar a peça e orientar o seu funcionário, o seu colega de trabalho, a como fazer bem. Porque se eu chego e falo, dobra essa peça direito, eu virei as costas, o cara me mandou ir, né? Agora, se eu vou lá e dobro a peça junto com ele, olha que bacana, vamos fazer assim? Assim fica legal? Ah, legal. Aí você está direcionando, aí você está dirigindo a como fazer. Aprendendo isso lá no passado, quando eu migrei para a área do cinema, que realmente é a minha área de atuação e paixão, eu tive muitas dificuldades no começo, mas dificuldades que me trouxeram onde eu estou hoje. Fazendo tudo errado. Brincadeira. Hoje, com certeza, a gente já tem uma maleabilidade, uma habilidade melhor para dirigir filmes. Quando eu inicio um projeto, eu formo a equipe do filme. Né? Aquele monte de nomes lá não trabalham lá na minha produtora. Lá na minha produtora trabalhamos eu, minha esposa e um editor. E aí, quando a gente vai sair para a rua, aí eu terceirizo a captação da imagem, do som, o figurinista, o diretor de arte, que é quem vai compor as cenas e os objetos de cena, o cara que vai fazer a trilha sonora, o cara que vai... Então, aí a gente forma a equipe do filme. E aí, em uma reunião geral, a gente faz uma leitura do roteiro, e aí cada profissional já vai abrindo a sua mente, segundo os meus direcionamentos, para fazer o trabalho dele. As atrizes e os atores, a mesma coisa. Normalmente, quando agora são atrizes e atores mais famosos, que não são daqui, a gente marca reuniões online, e aí eu faço uma leitura de roteiro com eles e vou dando as intenções, o jeito que eu gostaria que fosse. Mas dizer que eu dirigi Eva Vilma, muita pretensão. Que eu dirigi Helena Ranaldi, Nissete Bruno, eu apenas os direcionei. E o resto eles fizeram tudo sozinho. E quem aprendeu fui eu. Eva Vilma vira para mim numa diária de 10 horas de gravação e diz: você escuta aqui, seu Estevanato. Eu sou uma senhora de 84 anos e estou gravando há 10 horas. O que você vai fazer a respeito? Eu vou gravar mais 2 horas e a gente vai encerrar a nossa diária. Ela riu, me deu um abraço, um beijo. Imagina se eu digo, bom, aqui quem é o diretor sou eu, então você vai gravar e pronto. Vamos gravar. E eu conheço dezenas de diretores que são assim. Que vestem uma capa e dizem, sou cineasta, sou diretor de filmes. Para. Eu sou um trabalhador do cinema que está à frente de uma equipe. Então eu devo a todos da minha equipe o mesmo respeito. Né? E eles a mim, e eu a vocês, e vocês a mim, e assim é a vida. Então, dirigir e direcionar um filme é basicamente isso. Você vai delegando
as funções a quem de direito, para que eles possam desenvolvê-las. Beleza, Haroldo? Tamo junto. Mais alguém? Vai lá. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que esse último curta-metragem me pegou bastante aqui. É muito incrível o trabalho que você fez com a sua esposa. Eu vivi uma situação parecida em casa e realmente me tocou profundamente. E segundo a minha pergunta, eu vendo em outros lugares e vendo na internet, eu cheguei à conclusão de que muitos brasileiros sentem uma síndrome de vira-lata, que costumam só olhar para Hollywood e filmes de fora e não acabam olhando o cinema nacional. O último grande filme mais recente lançado que eu achei incrível é o Bingo, do Daniel Alves, se não me engano, o diretor. E eu sinto que o que você acha que falta para as pessoas terem um incentivo de alcançarem esses filmes, assistirem mais, porque eu vejo que talvez falta um incentivo por parte do governo, talvez, alguma parte cultural. Como que é seu nome? João. Valeu, João. O que falta é tempo. Quanto tempo o tempo tem? Falta tempo. Falta nós nos conscientizarmos de quem nós somos, enquanto seres humanos e enquanto brasileiros, que não desistimos nunca. Nos conscientizarmos disso e não desistirmos nunca. Uma vez um cara entrou na nossa sala de edição, olhou para a edição de um dos nossos filmes e disse: "Tá parecendo um filme de verdade isso aí mesmo, hein?" Voou sem querer um cotovelo. Brincadeira, eu falei, é um filme de verdade. E aí ele brincou, filme de verdade é os que a gente assiste no cinema. Então, daqui a um mês você pode ir, esse filme está comprado pela Rede Araújo de cinema e vai estar no cinema. Que foi o nosso segundo longa-metragem, o Quando o Céu Era Azul, que foi para a rede de cinemas em 2010. Faz tempo. Então, falta apenas o tempo, as pessoas irem tomando consciência e nós nunca desistirmos de fazer os nossos projetos, né? Um dos filmes nacionais que mais chamaram a atenção do grande público, ele aconteceu em 2007. Alguém sabe qual é? Teve uma sequência em 2010. Ninguém vai falar Tropa de... Aê! Tropa de Elite foi um filme nacional, foi um filme brasileiro que tinha uma cara de filme americano. Por quê? Porque tinha tiro, sangue e palavrão. É triste, é engraçado, cômico se não fosse trágico. Brilhante o filme, brilhante. Mas não por isso, mas pela essência do próprio filme. Ele resgatou um sentimento ali do anti-herói que o cinema nacional não fazia há muito tempo. Então, nos filmes da Estevacini, por exemplo, nos curtas-metragens, a gente sempre busca pegar o telespectador de calças curtas. Basicamente é isso. Todo filme tem uma fórmula. O que eu quero com o meu filme? Eu quero te fazer rir? Existem momentos no filme que servem para isso. O roteiro de um filme ele é feito sob gráficos. Apresentação, subida da sequência, ápice, resolução, final. A gente vai estudar em que momento do filme você vai rir. Vocês riram aqui bastante no Minha Mãe, Minha Filha, com as piadinhas. Aí depois você se rende ao drama. Luiz, dá uma leveza no coração e ao mesmo tempo um aperto, uma angústia. Proposital. Então, quando você trabalha bem um roteiro, quando você trabalha bem a direção, a produção de um filme, ele cumpre o seu papel. Quando que os nossos filmes serão hollywoodianos? Nunca, serão brasileiros. Tem a nossa característica. Basicamente é isso, João. Vamos lá, alguém mais? E aí vocês vão me pontuando do tempo, tá, gente? Mas vamos lá. Estou aqui. Tem aqui, depois tem aqui, tá bom? Meu amor, obrigado, viu? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Os dois filmes foi muito bacana, da hora. Tudo bem que são baseados em fatos reais, então assim, o ponto final foi você que deu, né?
sobre, tipo assim, você tem algum filme que você pensa em dar sequência, sei lá, porque a gente que estuda isso, né, comunicação, jornalismo, a gente, pelo menos eu, a gente vê, assiste e a gente fica imaginando o final. Tipo assim, isso eu fazia isso e tudo mais. E o primeiro, tipo assim, eu achei muito bacana, porém eu estava assistindo o filme com o pensamento lá na frente. Tipo assim, eu estava criando o final. Então, assim, cortou. Ponto final na história. Então, assim, a gente vai além. É como se a gente desse sequência na nossa mente. Então, assim, você tem algum filme que você fez, que você produziu, que você pensa em dar sequência? Como que é seu nome? Leandro. Leandro. Isso. Legal, Leandro. Acho que a maneira mais legal de eu te responder... Vamos lá, próxima pergunta. Algumas pessoas entenderam. O filme, ele tem esse poder. O filme, ele tem essa magia. Quem escreveu o filme foi um roteirista, baseando-se em ideias que chegaram para ele. Então, eu ali como roteirista tenho essa missão de finalizar um filme. De que maneira? A minha maneira. Mas, se eu pedisse aqui hoje uma resenha do filme Luiz, todos escrevam aí rapidinho uma resenha do filme Luiz. Iam sair 150, 200 resenhas diferentes. Porque cada um assiste o filme à sua moda, à sua maneira, do jeito que a própria pessoa interpreta o filme e a vida, né? Então, eu não tenho vontade de dar sequência nos meus filmes. Eu finalizo ele ali e deixo que o cara interprete a maneira dele. Mas tem um filme nosso de 2013 chamado #Apaixonadinho. É hashtag mesmo. O filme se chama #Apaixonadinho. Ele foi rodado lá no Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos. É um filme que fala sobre as primeiras paixões. Quem não se lembra, né, da primeira paixãozinha que teve quando era criança? É um filme pré-adolescente que fala sobre as primeiras paixões. Esse filme rodou 1 zilhão de festivais de cinema. Ganhou um montão de prêmios em festivais infantis. O pessoal lá do Vale do Paraíba me contrata e diz: vamos fazer o segundo? Falei, bora lá. Entrei como produtor do filme e ganhei uma grana bem legal para ir para lá de novo para rodar o #Ainda Mais Apaixonadinhos, que é de 2015. Com o mesmo elenco, com a mesma molecada, que cresceram ali um pouco e as novas descobertas da vida ali 2 anos depois. Esse filme foi um fracasso nos festivais. Foi um fracasso nos festivais. Festival de cinema não tem essa pegada da sequência dos filmes, mas, financeiramente falando, foi muito legal, foi muito bom. Então, existe essa dicotomia, né, entre o que se quer fazer, o que quer falar, o que você quer comunicar, o que você quer fazer sentir e o quanto te pagam para isso. Eu não sabia que o filme ia ser um fracasso nos festivais. Foi. Foi um fracasso. Não, vamos fazer o próximo, vamos lá. Então, basicamente é isso. Eu não tenho essa vontade de dar sequência nos filmes que eu faço. Filme feito, obra finalizada, o filme não é mais meu. O filme é de quem assiste. Acho que é isso. Valeu. Acho que é aqui, ó. Oi, boa noite. Oi. Primeiramente, eu queria te parabenizar pelas suas produções. Não sei se foi estratégico ter escolhido filmes emocionais que falem sobre a relação mãe e filho justo na semana do Dia das Mães. Se tiver sido, foi genial. E a minha pergunta mesmo, elas são 2 em 1, se não tiver problema. Acredito eu que os curta-metragens eles tenham um custo bem menor que os longa-metragens. Só que os longas, eles geralmente vão para plataformas de streaming, para cinema, e é daí que vem tanto as visualizações quanto os retornos. E os curtas? Eu, pelo menos, nunca vi nenhum em plataforma, nem nada assim. De onde que vem? Legal. Como é que é teu nome? Aimee. Aimee, linda Aimee. Existe uma janela de exibição para os curtas-metragens no Brasil e no mundo. A primeira delas, Festival de Cinema.
Fez o filme, para que você fez um filme? Ah, para mostrar para a galera, beleza, é um objetivo. Ah, para postar no YouTube de maneira despretensiosa, ok. Mas para curta-metragistas profissionais, o primeiro foco são os festivais de cinema. É ali que você é conhecido, reconhecido, ali que te abrem portas, né? Ali que você é convidado para ser jurado de outros festivais, para integrar times de outros filmes. Legal. Recentemente, há cerca de 10 anos, começaram aí as plataformas de streamings. Existem várias plataformas de curtas-metragens, por exemplo. Tem o Toad's Play, tem o canal Curta, que é um canal de TV e virou também streaming. Tem o Apple TV, que é do Canal Brasil, que é da Globo. Então, tem um montão de canais de streamings só de curtas-metragens. Por exemplo, o Prime Video já compra curtas-metragens, nós já estamos de olho neles. Nós temos, como eu disse aqui, dois filmes nossos vendidos para o Canal Brasil e, consequentemente, para os canais de streamings que fazem parte do Canal Brasil. Então, tem uma infinidade de lugares onde você pode encontrar um curta e uma infinidade de maneiras que o filme de curta-metragem pode te trazer retorno. Mas isso é muito pessoal. Eu conheço muitos cineastas que fazem apenas pelo amor de fazer, porque quer fazer. E eu pergunto para esses caras, como é que vocês pagam conta? Como é que vocês vivem? E normalmente o cara tem uma outra profissão, ou ele faz alguma outra coisa. Mas eu optei por fazer isso. Acho que eu falei, eu sou docente também, né? Lecionei 14 anos em algumas instituições aqui da nossa cidade e de outras cidades também. Ainda não leciono na Unip. Estou brincando, gente, mas não estou não, quero muito lecionar aqui junto a vocês, deixo isso de carta aberta ao público. Eu não dou aula pelo salário e vocês também não. Eu não dou aula, o professor não dá aula pelo salário. Professor dá aula por isso aqui, ó. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Eu amo dar aula. Gosto de dar aula. Enfim, então, eu optei por ganhar dinheiro com meus filmes. O ano passado, 2022, nós lançamos um curta-metragem que já está disponível no YouTube também, chamado Pêndulo. É um filme que fala sobre depressão e suicídio, mas sobretudo sobre superação. Nós não tivemos patrocínios para fazer o filme. Então, nós da produtora bancamos o filme. Tem uma farmacêutica, que é uma multinacional, chamada Apsen. Apsen Farmacêutica. O departamento de... Oi? Eles patrocinaram. Eles ligaram para nós e eles nos procuraram e nos patrocinaram integralmente. Pagaram o filme 100%. E aí, quando eu fui pesquisar quem era a Apsen, falei, pô, que bacana. Nessa época de passagem de governos, né, havia uma prévia de supostos escândalos envolvendo... e aí eu percebi que não tinha nada a ver, porque se tivesse, eu não ia aceitar o patrocínio. E aí, então, nós aceitamos o patrocínio da Apsen Farmacêutica e rodamos o país com o nosso curta-metragem, ganhando dinheiro com ele também. Então, é isso. Nós optamos por isso. E existem várias formas de você ser ressarcido ou de você ganhar dinheiro fazendo os curtas. Legal, Aimee? Mais alguém? Vai lá, tá ali. Tá juntinho ali já. Ó, vocês não vão embora não, que vai ter sorteio já, hein? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Gostaria de te parabenizar e a sua equipe toda também pelos filmes. Achei sensacional. Tema de família, sempre tão emocionada mais. Mas eu gostaria de te perguntar, cara, mais sobre o seu dia a dia. Quando você recebe os roteiros, né? Imagino que você que lê todos os roteiros, também gostaria que você me explicasse isso. Tipo assim, pronto, temos o roteiro e quem que decide que aquele roteiro é bom? Para a gente poder começar a produzir, entendeu? E depois que você finaliza o filme, para quem é a sua primeira exibição? É você mesmo que assiste? Você mostra, tipo, a sua equipe inteira e pega o feedback deles, por exemplo? Como é que é seu nome, desculpa? Gabriel. Gabriel. Até 2016, a minha primeira telespectadora era minha mãe. Minha mãe assistia. Eu ia para Marília, ela era minha fã número 1, e eu exibia para minha mãe. Minha mãe era o meu termômetro. Ela nunca passou a mão na minha cabeça.
dizendo, nossa, tá bom, hein? Não, já escutei umas coisas que vocês não gostariam de se escutar. Mas era o meu melhor termômetro. Depois disso passou a ser um outro amigo meu, um grande amigo meu, aqui de São José do Rio Preto. O nome dele era Humphrey Borges. Professor, docente, muito ligado à área do audiovisual também. Faleceu de Covid em 2022. Que coisa, né? A vida vai fazendo isso conosco. Enfim, então hoje eu assisto meus próprios filmes. Então, os roteiros chegam na minha produtora e eu gentilmente recebo essas obras e leio. Ninguém define se um roteiro é bom ou ruim, Gabriel. Um roteiro não precisa ser uma super ideia, desculpem o termo, foda para ser produzido. Não. Luiz, qual que é a história de Luiz? É uma história mirabolante? Não, cara, é uma história de família. A história de um filho que não vê a mãe faz 4 anos e que está trabalhando muito, é uma vida cotidiana. O que faz o roteiro ficar bom é o roteirista. Ele é que direciona a história para um momento que você está lendo e fala, uau! No caso do Luiz, é quando a avózinha aparece lá com uma menininha, e aí você e começa a chorar e não para nunca mais. O roteirista, ele tem que saber o ponto de virada de um filme, o plot twist. É aquela virada do filme que você fala, puta, eu não sabia que ia acontecer isso. Todo filme tem que ter ao menos um plot point, mas ele pode ter até 8 plot points distribuídos, métrica de roteiro, basicamente é isso. Então, a partir daí, quem define se o filme será produzido ou não é quem idealizou o filme. Chega lá um cara, chega lá você, Estevanato, quero fazer este roteiro. Aí eu vou ler esse roteiro e falar, cara, legal, para a gente produzir essa obra, pela minha experiência, nós vamos precisar de 70 mil. Aí você, como idealizador da obra, o proponente da obra, tem que ir atrás dessa grana. Eu já produzi filmes de pessoas que tinham dinheiro e queriam fazer um filme. Então nós fizemos um filme. Assim como eu já produzi filmes de pessoas que foram atrás do dinheiro, conseguiram e produzimos o filme. Assim como eu não produzi filmes de pessoas que não conseguiram angariar recursos para fazer o filme. Minha esposa. Sim. Ficou. Ficou mesmo. Ela é muito sensível para isso, então eu decidi que nós íamos fazer porque eu imaginava que seria um sucesso. E deu certo. Vamos lá, pessoal. Estou aqui. Vai lá. Você já deu uma improvisada com a câmera do celular? Que ajuda muito, né, hoje em dia, né? Câmeras em alta qualidade. Se eu já improvisei com câmera de celular. Tem um filme nosso que é de 2020, se chama Depois do Medo. Está disponível no YouTube. Quando começou a pandemia, eu, assim como muitas pessoas, enlouqueci. Coisa começou a me perturbar. Eu era docente, continuei docente, então isso não afetou a minha renda. Mas eu comecei a ficar maluco. Falei, o que está acontecendo com o mundo? E pensei, não vou parar. E aí, por meio das minhas redes sociais, eu propus um filme colaborativo, coletivo, no mundo inteiro. Eu sou um cara muito agraciado, assim, de ter amigos no mundo inteiro. Então, eu lancei lá assim, vamos fazer um filme à distância? Quem topa? Milhares de mensagens, centenas de mensagens. Então, eu pedi cenas de celular sobre o que as pessoas estariam sentindo naquela época. E eu recebi vídeos do Brasil, da Itália, dos Estados Unidos, de um monte de lugares. E aí eu dirigi, roteirizei e editei um filme durante a pandemia com câmeras de celulares. Está disponível lá. Depois do Medo, Estevacini. Vocês acham o filme lá. Esse filme foi um filme despretensioso para YouTube. Eu não quis ganhar dinheiro com ele. Eu quis manter a minha sanidade. Deu certo. Foi um projeto bem legal, bem participativo, colaborativo, então fiquei muito feliz com o resultado.
Eu queria primeiro parabenizar o teu filme, os dois no caso, e depois eu também vou dar uma olhada nos que tem no YouTube para mim assistir, porque eu gostei bastante. Eu percebi que você soube bem equilibrar os momentos de tensão, um momento de drama, um momento de comédia no filme. Eu achei isso muito interessante, achei legal. E eu queria perguntar se você tem algum filme que está disponível na Netflix ou alguma outra plataforma de streaming que é, por exemplo, a Netflix, HBO. E se não tem, você pretende colocar, vender para eles? Perfeito. Seu nome é? Diego. Valeu, Diego. Muito obrigado. A Netflix ainda não compra curtas. A Netflix, Estados Unidos, tem alguns curtas disponíveis que chegam para a gente, mas que são produções Netflix. Eles não compram curtas-metragens ainda. E para você vender um filme para a Netflix, por exemplo, você tem que ter um padrão de câmeras. Não é com qualquer câmera que você pode gravar um curta e a Netflix vai comprar. Eles têm um padrão técnico para isso. Nós temos esse padrão Netflix, a nossa produtora, mas eles ainda não compram curtas. Mas como eu disse, nós temos um filme chamado Aperto. Aperto. É um filme que fala sobre a saudade. É com o ator Milton Gonçalves. Ele se foi esse ano passado agora. Ele é um senhor negro que falava bem grosso assim, alguns de vocês devem se lembrar, senão depois vocês pesquisem lá, Milton Gonçalves. Esse filme foi vendido também para o canal de TV, Canal Brasil, e ele está no Apple TV, que é um canal de streaming, está disponível lá. Mas, no YouTube, vocês vão achar cerca de 12 filmes nossos já, no meu canal, Esteva Cine. Lá tem acho que 12 curtas-metragens nossos e muitos outros trabalhos, making-offs, entrevistas, enfim, tem um montão de coisas bacanas lá produzidas por nós que circulam até hoje Brasil afora. Tá bom? Beleza, Diego? É isso, temos mais alguma última pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, acho que é isso. Se eu não falei alguma... Ah, lá, tem sim, desculpa. Oi, eu tô aqui. Desculpa, perdão, já ia interrompendo aqui. É rapidinho. Eu queria perguntar para você se você já teve uma vontade de fazer algum stop motion, porque eu conheço um stop motion brasileiro de 12 minutos, que é o Almofada de Penas. Eu adorei, porque ele é um suspense, é uma ficção maravilhosa. Seu nome? Bianca. Valeu, Bianca. Na minha casa eu tenho construído um cenário de stop motion que eu produzi com as minhas próprias mãos, que é uma cidade faroeste. Eu me baseei no De Volta para o Futuro 3. Só um comentário à parte, né? Eu sou apaixonado, aficionado e sei, se vocês quiserem, depois a gente faz um bate-bola, todas as falas dos 3 filmes do De Volta para o Futuro. Tudo. Vamos lá? Vamos nessa? Então, eu sou apaixonado pela trilogia. E aí, então, baseando-me no De Volta para o Futuro 3, né, que é quando o Marty volta para uma época lá da cidade faroeste, eu fiz essa cidade faroeste em miniatura. Então, ela é um cenário para um stop motion assim, que eu penso em produzir. Mas não fiz ainda. Apenas com alunos, trabalhos de alunos que produzem, que faz parte de uma das minhas disciplinas, por exemplo, mas profissionalmente, para circular festivais, eu nunca fiz. Tenho vontade, sou apaixonado pela arte do stop motion bem feito. Então, Bianca, fica a dica aí, vamos nessa? Legal. Acho que, eu não sei, ninguém me falou assim, ó, tá acabando o tempo. Então, que horas são? 9h34. Acho que é mais ou menos isso, não sei se nós temos mais tempo aqui ou não. Alguém me sinaliza? Eu até falei uma pergunta, mas eu faço depois. Tá bem, João. Então, eu quero encerrar a minha fala aqui, a minha participação com vocês, agradecendo agora sim efetivamente ao Gil, pela delicadeza, pela gentileza, pelo convite. Quero parabenizar a galera que está organizando tudo isso daqui, tá? Visualmente, a campanha de vocês está brilhante. Fiquei sabendo que foram os alunos que encabeçaram, né, essas artes, então parabéns mesmo
A Vanessa, né, que eu fiquei sabendo. Vanessa, parabéns. O João também, né? Eu acho que essa efervescência, né, dessa fase que vocês estão vivendo agora, de serem acadêmicos, cara, é a fase de uma espinha que está explodindo. É nojento o exemplo? Pode ser, mas é verdade, cara. Né? Eu me formei tarde na faculdade, eu me formei em 2004. Me formei em 2004, que eu fiquei estudando lá para fazer outra coisa antes. Depois que eu descobri que eu ia ser e que eu sou o que eu gostaria de ser, cara, não deixem o tempo passar, não procrastinem. Quando vocês forem aplaudir, aplaudam com vontade. Quando vocês forem acordar de manhã, acordem de verdade. Nossa, mas eu não gosto de fazer o que eu estou fazendo. Faz, está acabando. Está acabando. Você não está fazendo comunicação? Daqui a pouco você está mergulhado nisso, está envolvido com isso e está arrebentando no que você quer fazer, cara. É que eu não sei ainda direito o que eu quero fazer. Vamos bater um papinho ali fora depois? Eu estou aqui para isso. Beleza? Não é pelos 18 mil que eu estou ganhando hoje aqui pela palestra. Eu vim aqui gentilmente para poder olhar no olho de vocês e sentir a energia de vocês. E para trocar um pouquinho da minha também. Tá bom, gente? Então, obrigado, Gil, obrigado, professores, obrigado, NIP, obrigado, alunos, alunas. E, mano, arrebentem no que vocês forem fazer na vida de vocês. Beleza? Aplaude aí agora, vamos ver. Beleza. Como eu disse aqui, eu estou encerrando, eles vão fazer aqui agora mais alguns sorteios, eu vou estar por aqui. Na verdade, eu acredito que o sorteio a gente vai ter que adiar para amanhã, pelo tempo, claro. Por isso, eu gostaria que o coordenador de comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo sobre São Paulo, Gil. Tamo junto, beijos. Calma. Ah, tá, tô aqui, voltei, tô aqui. É um presente da organização da jornada, de volta ao normal. Muito obrigado, Gil. Obrigado. Excelente plateia. Que carinho. Olha, fazia tempo que eu não via.